sou a Marisol, do Toque Terapêutico, e hoje eu vou te contar o que a massoterapia holística trata. Então vamos entender a partir da palavra. A palavra holística, ela deriva do termo holos, que é do grego, e holos significa todo, conjunto, inteiro, não é? Então, são todas as terapias que trabalham o ser humano inteiramente, sem ser somente uma parte. Considera todos os aspectos do ser humano. Ou seja, são terapias que buscam trabalhar o ser humano no seu nível energético, emocional, mental e físico. Então, não é uma terapia que trabalha uma parte, é uma terapia que trabalha o todo. E também, então, nós dizemos que essas terapias holísticas são terapias integrais, ou seja, também tem o mesmo significado, trabalha de uma maneira integral. O todo não é uma técnica que trabalha uma parte, mas sim uma maneira de trabalhar integral, uma maneira que trabalha o todo. Você não é constituída ou constituído somente desse corpo. Você não é constituída somente desse corpo físico. Você é constituída de uma energia que te movimenta, uma energia que te dá vida, uma energia que te rodeia. E essa energia se comunica com o mundo ao nosso redor, se comunica com as outras pessoas, e essa energia, ela tem uma matriz, que é sobre essa matriz energética do campo energético humano que se desenvolve essa matéria mais densa até chegar ao nosso corpo físico. Então a gente tem uma interferência do nosso campo de energia no nosso corpo físico. Então, e até chegar na consequência do corpo físico, nós temos níveis de evolução de consciência. Nós podemos ter uma interferência energética e essa interferência energética se transformar num pensamento, tá? E esse pensamento, vamos imaginar que é um pensamento ruim. Aí você vai especificar um pensamento ruim e você vai ficar martelando naquele pensamento ruim. Esse pensamento ruim vai gerar um sentimento ruim, né? E esse sentimento sendo cultivado se torna uma retroalimentação. Você pensa coisas ruins, você sente aquelas coisas ruins e você não consegue sair daquilo, né? Digamos que uma pessoa se encontra numa situação assim, essa questão toda de desequilíbrio energético, ela é detectada por determinadas técnicas de terapias holísticas. E essa desordem energética, ela nos mostra que estão acontecendo esses problemas, né, de nível energético, mental e emocional, e que se ainda não se instalou no nosso corpo físico um problema, pode vir a se instalar. E um dos sinais, né, de que tem um processo ruim acontecendo são as nossas dores físicas, nossas dores emocionais também. Mas pensando no nosso corpo físico, as contraturas musculares que nós temos, as dores no corpo que nós temos, as dores de cabeça, diversas dores que nós temos, são sinais de que tem alguma coisa errada com a gente. E que a gente tem meios de buscar reequilibrar, buscar recuperar a saúde do corpo físico, do corpo mental, do corpo energético, do corpo emocional. Então, a terapia holística, como ela tem essa visão integral do ser humano, é possível trabalhar o ser humano em todos esses níveis, né? E por quê? Se você está alimentando ali um pensamento ruim e aquilo está te fazendo mal, está fazendo mal num setor da tua vida, e você não trabalhar, né, essa questão energética, mental e emocional, e você trabalhar só, por exemplo, a dor do corpo físico, você não vai resolver, você vai usar um método paliativo para ter um alívio temporário físico, não é? Por exemplo, você está passando por sobrecargas
de atividades, está com uma sobrecarga emocional, está com contratura muscular, alguma contratura específica no corpo ou com contraturas, mais de um tipo de contratura muscular, em tipos diferentes do corpo, e você vai fazer uma massagem terapêutica, alivia a dor, mas o problema continua. Por isso que eu sempre digo que é muito importante a gente identificar o problema da raiz. E quando nós identificamos o problema da raiz, nós podemos trabalhar em cima do que está causando aquela dor, do que está causando aquele desequilíbrio. Então, e como isso é possível? É possível se você tiver conhecimento sobre o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental, e você souber trabalhar em conjunto e trazer essa pessoa para clareza emocional, para clareza mental. E esse trabalho energético, a terapeuta promove esse reequilíbrio energético e orienta para que essa pessoa trabalhe em cima desse reequilíbrio energético, para que ela se perca o mínimo de vezes possíveis novamente naquele problema. É evidente que todos nós temos altos e baixos. Todos nós passamos toda a vida tendo altos e baixos. Nós não encontramos o nosso equilíbrio e permanecemos ali, não é mesmo? A gente passa por diversos problemas e às vezes problemas recorrentes, os mesmos problemas durante a vida. Então, essa busca pelo equilíbrio, pela autorregeneração, autocura, ela é constante. Esse cuidado que nós temos que ter, nós temos que estar sempre atentos aos nossos pensamentos, atentos aos nossos sentimentos. Nós temos que cuidar da nossa energia. Nós temos que cuidar da nossa energia para manter a nossa energia equilibrada, para não se sentir esgotado energeticamente. Às vezes a pessoa se incomoda tanto, às vezes você se incomoda tanto com alguma coisa, às vezes você se doa tanto para resolver algumas coisas ou para fazer o bem para alguma outra pessoa, esquece de você mesma. Enfim, são diversas as situações em que as pessoas chegam a um esgotamento energético. Um esgotamento, às vezes a pessoa sente um esgotamento emocional, né? E às vezes ela sente também, juntamente, ou chega num dado momento assim que o sofrimento ele é tanto que a pessoa sente um esgotamento energético, ela não tem vontade de mover um dedo, ela se sente esgotada, sem energia. Então, e nós precisamos cuidar do nosso campo energético, da nossa aura, né? Porque apesar de nós não vermos a nossa aura, ela existe, né? E ela interage com o nosso emocional, com o nosso mental e com o nosso corpo físico. Nós não enxergamos o ar que respiramos, mas nós já sabemos que ele existe e sem ele nós não vivemos. O mesmo é com a nossa aura, o mesmo é com a nossa energia. Então, é fundamental essa clareza sobre esses conhecimentos. Agora eu vou ler para você um parágrafo que foi atribuído a Platão, que é sobre essa perspectiva holística. Então veja só, uma visão holística significa olhar para nós mesmos como um sistema formado por mente, corpo e espírito, inseridos em um meio ambiente constituído por pessoas, animais, sociedade, relações, valores, planeta, universo. A cura da parte não deveria ser tentada sem o tratamento do todo. Nenhuma tentativa deveria ser feita para curar o corpo sem a alma. E para que a cabeça e o corpo sejam saudáveis, deve-se começar pela cura da mente. Pois este é o grande erro dos nossos dias. O tratamento do corpo humano, em que os médicos separam primeiro a alma do corpo. E esse texto, ele vem de uma época muito anterior à nossa,
Então veja só como já se percebia que o ser humano é muito mais do que somente o corpo físico. É claro que por muitas vezes nós precisamos da medicina tradicional e o tratamento holístico não desabona o tratamento tradicional que trabalha no corpo físico especificamente, porque por diversas vezes nós realmente precisamos dessa medicina e não há nada de errado com isso. Mas antes de que precisemos dessa interferência, né, direta em problemas físicos, em que precisam de medicamento, nós podemos cuidar da nossa saúde cuidando do nosso reequilíbrio, cuidando do nosso corpo de uma maneira integral, sem esquecer partes do nosso corpo e assim mantendo a saúde verdadeira, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem essa consciência, que não procura uma terapia, uma terapia holística, que não tem essa consciência do corpo de uma maneira integral, ela não sabe identificar quando ela precisa de um auxílio, de um reequilíbrio energético. Ela sente que ela tem uma necessidade, que ela não está bem, que ela precisa se recarregar, sim, mas ela pensa que tudo é só puramente emocional e não é. Quantas pessoas instintivamente vão caminhar numa floresta, vão caminhar num parque? Quantas pessoas instintivamente vão para a praia caminhar, respirar a maresia, entrar no mar, buscar um conforto nas energias da natureza, vão se recarregar nas energias da natureza. Isso sem ter essa consciência de que nós somos constituídos de um corpo de energia, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental e o nosso corpo físico. Nós somos um conjunto, né? Nós não somos partes separadas. Então, a terapia holística, ela vem para ver o ser humano por essa visão tão rica, tão maravilhosa, que ajuda cada um de nós a preservar a sua saúde, a desenvolver a sua autocura, e o terapeuta a encaminhar a pessoa a se curar também. Então, quando nós vamos atender, né, com as terapias holísticas aplicadas à massagem, nós interferimos no corpo energético. Nós podemos ajudar na cura do corpo energético. Nós interferimos no corpo emocional e no corpo mental. E nós também interferimos também no corpo físico. Mas o que vai curar o corpo físico vai ser reequilibrando o corpo energético, o mental e o emocional. Aí sim nós vamos conquistar esse reequilíbrio e essa autocura. Então, mas assim, o que o terapeuta holístico, então o poder do terapeuta holístico? O terapeuta holístico interfere, né, na cura do seu paciente, interferindo fortemente na energia dessa pessoa e interagindo com o corpo emocional e mental, né? Porque existem técnicas para nós acessarmos esses campos que estão interagindo com o mental e com o emocional das pessoas. Nós conseguimos identificar onde estão acontecendo esses desequilíbrios e trazer clareza para essa paciente. Quando nós fazemos isso, nós caminhamos uma parte na evolução com essa pessoa e outra parte essa pessoa tem que realizar sozinha. Mas claro que com uma orientação correta, ativa da sua terapeuta, né, da sua terapeuta holística, é possível que essa pessoa consiga resultados muito rápidos. Existem pessoas que precisam de um acompanhamento mais longo, mas outras conseguem, né, evoluir mais rapidamente. É a mesma coisa conosco. Se nós identificarmos, né, conseguimos ter esse autoconhecimento, nós conseguimos identificar na gente onde estão as questões que nós precisamos trabalhar, né? Nós vamos ter essa técnica para a gente poder dar esses passos para o reequilíbrio energético
E nós vamos ter essa técnica para dar esses passos para o reequilíbrio mental e para o reequilíbrio emocional. Porém, no dia a dia, muitas coisas vêm acontecendo, né? É um turbilhão de acontecimentos. As outras pessoas interagem com a gente e a gente não tem controle sobre o que elas vão dizer, sobre o que elas vão fazer. Nós não temos o controle sobre o que vai acontecer com a vida da gente, né? Muitas coisas que a gente pensa que estão sob o nosso controle não estão. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que está no emprego há muitos anos, de repente ela pode perder o emprego. E aquilo ali pode desestruturar a vida dela. Então, esse é só um exemplo, porque pequenas atitudes das relações interpessoais, nossas relações com filhos, com pais, com mães, com esposo, com esposa, sempre essas relações podem nos trazer gatilhos que geram desequilíbrios na gente. Então, nós precisamos sempre buscar pelo reequilíbrio. E percebendo e tendo autoconhecimento, nós conseguimos estabelecer esse reequilíbrio mais rápido. E então, nós não alimentamos essa dor, não alimentamos esses pensamentos que vão nos causar doenças. Nós acabamos por reequilibrar e libertar o nosso corpo de energias desequilibradas e podemos voltar a um processo de saúde, de regeneração. Então, por isso é tão importante esse conhecimento, esse autoconhecimento. A terapeuta precisa ter esse cuidado porque interagindo com tantas pessoas diferentes, com tantos desequilíbrios diferentes, a terapeuta ela tem que fazer o reequilíbrio energético, ela tem que ter esse autoconhecimento para ter o controle do seu corpo mental, do seu corpo emocional, para que ela mantenha a sua saúde de uma maneira integral. Então, quando nós temos esse autoconhecimento como terapeutas, nós precisamos passar parte desse conhecimento para as nossas pacientes. Por que isso? Porque se essa pessoa não tiver consciência, ela não consegue entender o que você está fazendo nela, ela não consegue entender o que ela tem que fazer a partir dali, porque dentro do gabinete, dentro do consultório, nós estamos interagindo e conduzindo a pessoa. Então, mas quando ela pisa para fora dali, ela precisa ter uma conduta baseada no que a terapeuta indica para que ela busque esse reequilíbrio com mais facilidade. Isso não vai distanciar ela da terapeuta, muito pelo contrário. Ela vai perceber que quando ela conseguir superar um problema junto com a terapeuta holística, 1000 outros problemas vão surgir na vida dessa pessoa a partir dali. Sempre na vida de todos nós. Então, se essa pessoa perceber que você, como terapeuta holística, conseguiu ajudar, conseguiu fazer com que ela tivesse uma maneira, uma clareza para o reequilíbrio, e ela vai voltar em você e ela vai sair de lá muito melhor do que ela entrou. Então, isso faz essa pessoa voltar, faz essa pessoa fidelizar. Então, a terapia holística é isso, é a terapia que vê o ser humano de uma maneira inteira, porque somos um conjunto de corpos, somos um conjunto de camadas, vamos ver assim, uma camada energética, nossa camada mais densa, que é o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, nós temos diversos aspectos e eles interagem uns com os outros e nós precisamos entender esse todo para poder equilibrar todos esses fatores, buscar o equilíbrio para esses fatores para a gente poder viver com saúde, Então, a terapia holística é isso. A terapia holística é a terapia que vê o ser humano de uma maneira total. E agora eu vou te pedir que, se você gostou desse vídeo de hoje, que você curta esse vídeo para que a gente consiga compartilhar mais conteúdo pelo YouTube com você. E se você quer ver os próximos conteúdos que serão ainda liberados, que você ative o sininho aqui do canal, comece a nos seguir, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que serão liberados. Assim você vai poder ser notificada ou notificado para os próximos vídeos.
Um grande abraço e até a próxima!